Meus irmãos, hoje nós estamos iniciando uma série de pregação. Serão 4 domingos, começando hoje e terminando no primeiro domingo de outubro. E nós estaremos falando durante essas quatro semanas, nós estaremos falando sobre o exílio, sobre exílio. O que vem na sua cabeça quando você escuta essa palavra? Acho que quem tem mais tempo de igreja, quem gosta muito de estudar a Bíblia, vai lembrar do exílio babilônico. E é isso mesmo, é sobre isso que a gente vai conversar. A gente vai fazer um mergulho na história, fazer um mergulho no Antigo Testamento, em algumas histórias, em algumas passagens, em alguns momentos. Não vai dar para esgotar tudo, porque mais da metade do Antigo Testamento, ela fala desse momento. Então, quando você olha para o Antigo Testamento, mais da metade, bem mais da metade, ela gira em torno desse acontecimento chamado exílio. Por isso não vai dar para a gente esgotar tudo aqui. Eu até desafio você a entrar no canal no YouTube, procurar lá Visão Panorâmica do Antigo Testamento. Tem uma aula que eu dei lá de 1 hora e pouco, dando uma visão panorâmica do Antigo Testamento todo. Talvez isso seja importante para você. Enxergar o Antigo Testamento e entender o que é esse negócio. Porque às vezes é muito enigmático, parece juntar um bocado de história e a gente tem que aprender essas histórias. Mas existe uma linha condutora que conduz todo esse processo. Então eu desafio você a buscar lá. Mas exílio, talvez você não veio aí na sua cabeça exílio babilônico. Veio o exílio babilônico na hora que eu falei exílio? Eu falei exílio. Aí veio o exílio babilônico. Quem não veio o exílio babilônico na cabeça aí? Levanta a mão aí, só para eu ter uma... Aí. Parabéns pela sinceridade de vocês. Não veio o exílio babilônico. Nunca nem escutado falar desse negócio aí. E eu quero tentar falar desse negócio de um jeito que faça sentido para você. Que ainda não conhece, que não se debruçou sobre esses textos, que não conhece essas histórias. E eu fui atrás de saber o que significa exílio. E aí eu fui lá no novo pai dos burros, que é o Google. E que era o Aurélio, né? Mudou. Aurélio, alguém sabe o que é Aurélio? Porque acho que tem uma galera aí que não sabe o que é Aurélio. Não tem noção mesmo. Acho que o pessoal sabe o que é Aurélio. Sabe o que é Aurélio, bicho? Sabe? O pessoal sabe. Mas a galera novinha sabe o que é Aurélio? Dicionário, tá certo. Parabéns. Mas vamos para o exílio. Definição aqui vai dizendo o seguinte, que vem do latim exilium, que é banimento. Ser banido. É o estado de estar longe da própria casa, seja cidade ou seja nação. E pode ser definido também como expatriação voluntária ou forçada de um indivíduo. Também se pode usar essa palavra para aquilo que nós hoje temos escutado tanto, que são os refugiados. São pessoas que estão em exílio. Elas saíram, algumas forçadas, outras voluntariamente, fugindo de uma situação. Eu peguei algumas fotos, essa foto mostra uma realidade, talvez muito parecida com aquilo que a gente viu na Bíblia, ou tão terrível quanto o que nós vamos estudar, o que nós vamos entrar aqui. Passa a próxima foto, o povo está aí no barco, a gente já cansou de ver isso, e vendo isso o tempo todo. Essa última foto que mostra essa menina segurando esse arame farpado. E o olhar dela, não sei se está dando para vocês verem daí, é um olhar de falta de esperança. É um olhar de total falta de esperança. A gente se acostuma a ver isso e não sentir isso. Como nós nos acostumamos a olhar para o exílio babilônico, que é o exílio do povo de Deus que vai para o exílio babilônico, vai exilado para a Babilônia, como se tivesse sido uma coisa tranquila e não foi. Um momento de profunda dor, um momento de profunda angústia, de ser banido da sua cidade, do seu local, da sua história, da sua vida. Eu quero trazer isso para a sua história, eu quero trazer isso para a sua vida. Porque eu gosto da definição longe da própria casa, por ter sido banido. E eu faço uma comparação de que esse longe da própria casa, ele pode ser, e aí o nosso exílio é longe da nossa própria vida. Sabe o que é que isso significa? E como que é o paralelo do que é o exílio para você? É você estar vivendo aqui, na sua vida, vivendo a sua história,
e de repente alguma coisa acontece que tira você da sua própria vida. Ele tira você da sua própria casa, ele tira você da sua própria vida. Você está aqui caminhando sua vida e de repente você perde o emprego. Isso pode ser um exílio na tua vida. Um momento onde você foi banido de uma história que você estava construindo, talvez há 20 anos. Ou a sua empresa fecha. E você foi banido da própria vida. Ou vem um câncer. E de repente essa bagunça de ir pegar uma fila, de ter que mudar de um lugar para o outro. Você está ali vivendo sua vida normal. E acontece um câncer na tua história. A gente tem várias pessoas da nossa igreja vivendo isso. E temos várias pessoas que você conhece, que as pessoas da nossa igreja conhecem, que estão vivendo essa situação. Eu quero fazer paralelo do exílio babilônico com a história dos refugiados, com o exílio da tua história, da tua vida. Não comparando a dor, mas quem pode medir dor? Quem pode dizer que a dor que você sente é menor do que a dor que sentiu o povo e aquelas pessoas no exílio babilônico, que vinham vivendo sua vida, sua história, que tinham suas raízes e de repente tiveram que mudar tudo? Tiveram que de repente parar de trabalhar, submeter a um tratamento. O Kert estava lá na Goiânia, vivendo a vida dele. E ele está exilado aqui, para se tratar. Ele teve que sair, mudou da cidade, mudou da casa dele. Então, às vezes, a gente precisa mudar de lugar, a gente precisa mudar de emprego, a gente precisa mudar de cidade, a gente precisa mudar de país, a gente precisa mudar a nossa rotina. A gente foi banido da nossa própria vida, da nossa própria história, da linha natural que a nossa história ia seguindo. Consegue começar a fazer sentido o exílio com a tua vida, com a tua história? E esse momento não é um momento simples. Esse momento não é um momento tranquilo. Ele tem a ver com aquelas filas, ele tem a ver inclusive com cenas, como a cena que eu não coloquei, daquele menino na praia. Às vezes tem a ver com isso. Sua vida está aqui seguindo, um curso natural, das coisas acontecendo, e de repente você entra, o que nós chamamos às vezes de deserto, você entra no exílio. Você entra no exílio da tua vida. Tua história é interrompida, e de repente começa uma tempestade, uma turbulência, que te tira do curso natural, que afeta você. Tantas coisas, né, que podem ser exílios na vida da gente. Tantas coisas. O exílio representa um tempo em nossas vidas onde parece que tudo deu errado e chegou ao fim. É um tempo onde surgem questionamentos e Deus entra em xeque. Deus entra em xeque. Mas é um tempo também de grandes lições e aprendizados. É um tempo de dor, mas é um tempo de restauração. É um tempo de dor, mas também é um tempo de restauração. Quando o povo vai para o exílio babilônico, ele vai e ele sofre. E é no meio desse sofrimento que Deus restaura esse povo. Mas isso é cena dos próximos capítulos. É no meio desse exílio que Deus faz coisas que nós não imaginamos. Mas hoje é o dia da dor. E o povo de Deus viveu essa dor. O povo de Deus viveu essa realidade. Eu queria fazer aqui uma retrospectiva histórica rápida. Queria que você desligar aqui um pouquinho o modo pregação e ligar um pouquinho o modo estudo bíblico, só para dar uma situada histórica, para você não boiar demais no que a gente está colocando aqui. Que você olhar para o Antigo Testamento, você vai ver momentos onde você tem Samuel. Samuel é o último juiz, e depois ele se transforma aquele que vai instituir o primeiro rei. O povo pede um rei. E o primeiro rei de Israel é Saul, né? Saul. Depois tem aquela briga de Davi com Saul. Depois de Saul, quem é? Davi. Davi tem um filho chamado Salomão, que continua o reinado. O reino de Davi é um reino próspero, um reino cheio de riqueza, um reino de conquistas, de batalhas, de ampliar territórios. A vida da gente às vezes segue esse rumo. A gente vai vivendo fases de vacas gordas, fases de conquistas, de vitórias. De repente vai chegar o exílio, tá? Talvez você esteja vivendo o exílio. E aí vem Davi, e Davi depois vem Salomão. Salomão foi o cara que construiu o templo de quem? De Salomão.
Salomão foi um cara que ele deitou na riqueza. Ele deitou na riqueza. Deus deu a ele muita sabedoria e ele soube administrar o reino de uma forma... Ele deitava na riqueza. Quase um tio Patinhas. Salomão viveu uma realidade de muita prosperidade. Ao mesmo tempo de muita opressão, no sentido de que foram muitas obras e o povo tinha que construir muita coisa. Aí quando ele morre e o filho dele, Roboão, assume o reinado, entra numa tensão com o povo e aí o reino se divide. O reino se divide. E aí entramos na próxima linha, e a próxima também, onde você passa a ter o reino do norte e o reino do sul. Se você for ler 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 e 2 Samuel, você vai encontrar o reino de Judá é sul. O reino de Israel é norte. Essa divisão do reino acontece. No momento onde entra num conflito, onde Roboão não tem sabedoria, depois você vai ler o texto e vai entender isso melhor. Ou pode assistir o videozinho lá para compreender bem essa linha. Eu não posso entrar nos detalhes hoje. Mas a gente passa a ter reino do norte com Israel, chamado Israel. Quando diz reino de Israel, é reino do norte, capital, Samaria, de onde viriam depois os samaritanos. De onde viriam depois os samaritanos. Ficou com 10 tribos. Roboão ficou com o reino de Judá, 2 tribos. Capital, Jerusalém. Roboão ficou com o reino sacerdotal e ficou com tudo que... Mas não fica tudo bem. O reino começa a degringolar. Sabe aquela coisa que está na vida da gente? A gente vai escrevendo a história. Olha, aqui a gente fez isso, a gente comprou aquilo e tal. E a gente teve filho, a gente fez aquilo. Mas vem a história da gente sendo escrita e de repente vem o exílio. Vem o exílio na vida da gente. Quando a gente olha a continuação da história, pode colocar no próximo, o reino do norte, em 722 a.C., ele é destruído pelo Império Assírio. Mas ele é destruído assim com a mão de ferro, ele mata todo mundo. Corta a cabeça, degola, coloca pedaço de corpo em saco, coloca nas portas da cidade. O reino é destruído. Este reino samaritano, que depois os discípulos, as pessoas na época de Jesus olhavam para os samaritanos como se eles fossem pessoas desviadas. Esse reino foi destruído. E em 586, o Império Babilônio, ele leva para o exílio o Reino do Sul. Mas esse exílio não acontece assim de uma vez. Ele vai de 610 a.C. até 586 a.C. Ele começa numa primeira leva, ele vai lá, leva o rei preso, e leva Daniel, e leva uns pedaços do templo. Aí depois vem de novo no outro rei, se rebela contra a Babilônia, ele vai lá, faz uma confusão, e aí leva mais um bocado de coisas do templo, e leva toda a elite pensante e religiosa, deixa só o povo mesmo trabalhando. Eles articulam o governo. E depois, num terceiro momento, é o momento onde o exílio, de fato, ele se institui. O muro é destruído, as portas são derrubadas, as casas são queimadas, as pessoas são mortas, o templo é incendiado. E quem se rendesse à Babilônia ia para o exílio. Quem não se rendesse, ali mesmo ficava para viver nessa realidade degradante. O caos. O caos. O caos se instala. E a gente tem condição na história da gente de escrever o caminho do caos. Os acontecimentos, isso que eu estou fazendo aqui com a história do povo de Israel, você consegue fazer na sua vida, entendendo os momentos que talvez você tenha passado pelo exílio, você tenha saído já. Talvez você esteja no exílio. Você esteja vivendo esse momento na sua vida. E essa pregação serve para você que viveu, para você que está vivendo, para você que ainda vai viver. Porque a vida da gente, a impressão que eu tenho é que ela não passa sem o exílio. De que a gente passa por um exílio na vida da gente, é difícil você pegar uma história de uma pessoa que está lá com 90 anos, nunca passei por um exílio na vida, é difícil. Eu ainda estou para ver. Proporções maiores ou menores, mas todos nós passamos. Todos nós passamos. E eu queria ler com vocês
esse texto, que é o 2 Reis, capítulo 25. Se você ler o 2 Reis 24 e 25, você vê a história se desenrolando. E 2 Reis 25, versículo 9 e versículo 14, para começar. Diz que Nabucodonosor incendiou o templo do Senhor, o palácio real. Todas as casas de Jerusalém, todos os edifícios importantes, eles foram queimados e destruídos. Isso é guerra. Foram destruídos. Versículo 14. Também levaram as panelas, as pás, os cortadores de pavio, as vasilhas e todos os utensílios de bronze utilizados no serviço do templo. O exílio começa abalando o quê? A fé. Ele começa abalando a fé. Ele incendeia o templo. É como aqueles filmes, aqueles seriados que a gente assiste, que os caras estão lá devotos ao Deus deles, e aí chega o exército inimigo e entra e mata todo mundo dentro do templo. E fica todo mundo olhando assim, dizendo, e aí, esse Deus é verdadeiro ou não é? Porque estão incendiando o templo dele. Estão roubando as coisas do templo dele, da casa dele. Todos os lugares importantes serão queimados. É a fase na vida da gente, meus irmãos, onde a nossa fé ela é abalada. Porque começa a acontecer tanta coisa, a gente começa a ver como se fossem coisas acontecendo, que a gente começa a questionar até onde Deus, de fato, é o dono desse templo. Nós somos templos do Espírito Santo, sabemos disso. Acontecem coisas com a vida da gente, que a gente começa a dizer, Senhor, mas essa casa não é tua. O Senhor não mora aqui. Está incendiada. Está derrubada. Estou sofrendo. Minha família está sofrendo. A minha vida está sofrendo. A minha vida está um caos. Está todo mundo sentindo. Mexe com a fé. Mexe com a fé. O inimigo sabe ir lá derrubar onde ele sabe que tem que derrubar para mexer com a tua fé. Para mexer com a tua estrutura de fé. Mas ele não faz só isso. Versículo 10 diz que todo o exército babilônico que acompanhava esse homem aí, derrubou os muros de Jerusalém. Ele derrubou os muros. Duas seguranças que ele tinha. A segurança do céu, o templo. A segurança da terra, os muros. É como se dissesse, derruba a fé e derruba a segurança. Derruba a fé e cata a poupança. Derruba a fé e demite. Derruba a fé e quebra. Derruba a fé e adoece. Não tem mais muro. Você sabe que é uma cidade sem muro naquela época, meu povo? É a sua casa em Fortaleza sem cerca elétrica. E com o portão quebrado, amarrado com um barbante. Já imaginou? Você dormia, tua casa sem cerca, com o portão quebrado, amarrado com barbante ou com fio dental? Você dormia? Pois é o que aconteceu. Não tinha mais muro. Não tinha mais templo. Não tinha mais igreja, não tinha mais fé. O lugar da segurança do céu foi destruído. A minha segurança da terra foi abalada. O exílio faz isso com a gente. O texto continua. E ele levou para exílio o povo que sobrou na cidade. Os que passaram de um lado para o lado do rei da Babilônia e o restante da população. Mas o comandante deixou para trás alguns dos mais pobres do país para trabalharem nas vinhas e nos campos. Ele desarticula a unidade. Fica gente se rendendo para a Babilônia, gente indo forçado, gente ficando, família. O exílio faz isso, ele separa pessoas. Ele quebra o templo, ele destrói os muros, ele incendeia o templo, a fé, a segurança da terra, e ele quebra as nossas relações. O exílio vai destruindo os nossos laços. As pessoas vão se posicionando para um lado, para o outro. Cara, eu vou para a Babilônia. Acho que a galera que ficou lá disse, rapaz, é o seguinte,
Eu vou ser, a partir de agora, sou da Babilônia desde pequenininho. Porque viu o negócio acontecendo, o que é que faz? Se rende. Aí o outro irmão deve ter olhado e disse, como é que você vai fazer isso? Você não vai fazer isso, eu vou lutar aqui. E eu imagino irmãos brigando. Por causa do exílio. Quebra a unidade. Você percebe o tamanho dessa crise? Queima o templo, derruba o muro. Faz as pessoas se voltarem uma contra as outras e tomarem partidos. E não serem mais um só povo. Quando isso acontece dentro da nossa família, que os muros são derrubados, que o templo é queimado, que as pessoas começam a divergir ao ponto de assumirem partidos de um para um lado e para o outro. O que é que nos resta? O exílio faz isso. A crise faz isso. A quebradeira faz isso. A doença muitas vezes faz isso. A enfermidade, tanto do corpo, como da alma, como da mente, produz isso. Versículo 13. Os babilônios destruíram as colunas de bronze, os suportes de tanque de bronze que estavam no templo do Senhor e levaram bronze para a Babilônia. O comandante da guarda imperial levou os incensários e as bacias de aspersão do templo, tudo que era feito de ouro puro ou de prata. Sabe o que é que vai embora aqui? A história. Parece que a história vai embora. Tudo aquilo que tinha sido construído. Meu povo, a construção do tabernáculo, o povo doando. A gente lê em Êxodo. O povo doando os anéis, doando as coisas para poder ser feito, os utensílios do templo. Sendo feito à mão, Deus deu capacitação para os artesãos, para eles poderem fazer com as próprias mãos. Eles foram inspirados. Tem uma história, e de repente essa história, ela não está mais lá. É alguém que vai embora, é um casamento que não está mais, é um pai que não existe mais, mesmo que esteja vivo, ou uma mãe que não participa. Porque talvez nem você deixe. Parece que interrompeu a história. A história foi quebrada. Não tem mais história. Cadê as coisas que a gente fez? Cadê as coisas que fizemos no deserto? Cadê as coisas que carregamos? Areia, dia após dia no deserto, carregando esses utensílios. E de repente tudo é roubado. É levado. Não tem mais história. Não tem mais álbum de fotografia. Queimaram o HD. Rasgaram os bilhetes. Percebe? Não existe mais vigor, não existe mais comunicação. A história vai sendo roubada. Isso é o exílio. E nesse exílio, uns morreram, uns foram para a Babilônia e outros ficaram. Ficaram lá. Fazendo o quê? Vocês percebem o tamanho da dor? Como não é tão diferente do que nós vimos nas fotos aqui. Vocês percebem como não é tão diferente de coisas que acontecem na nossa história, na nossa vida, na nossa casa. Não é tão diferente. Vivemos os nossos exílios. E dói desse jeito. E age desse jeito. Aí vem, sabe o quê? O lamento. Vem o lamento. E o lamento eu vou buscar onde? Em Lamentações de Jeremias. Porque Jeremias é um desses profetas que estão no exílio, que acompanha tudo isso, que vê tudo isso. E ele escreve um livro só de lamentação. E ele diz aqui de uma forma muito clara, em Jeremias 1,16, por estas coisas eu ando chorando. Os meus olhos se desfazem em águas. Porque se afastou de mim o Consolador que devia restaurar a minha alma. Os meus filhos estão desolados porque prevaleceu o inimigo. Eu fico vendo Jeremias, ele escreve de forma muito poética e ele vai dizendo, os meus olhos, eles estão caindo água, virou fonte de água salgada. Aquele que era para me consolar, o meu consolador. E aí eu quero dividir essas 3 frases.
Para você perceber como esse versículo diz tanta coisa. Porque se afastou de mim o Consolador que devia restaurar a minha alma. Porque se afastou de mim o Consolador que deveria restaurar a minha alma. Esse é o sentimento que nós temos quando estamos no exílio. De que o Consolador que deveria consolar a minha alma, ele se afastou. De que o Consolador, que talvez fosse um pai, uma mãe, um primo, uma mulher, um filho, que deveria estar comigo nesse momento, ele se afastou. E o sentimento de Jeremias é: eu estou só, inconsolável. Quem devia me consolar se afastou de mim. É o sentimento de fato de ter sido roubado da sua própria vida. Estou só. Ele diz mais, ele diz: os meus filhos estão desolados. O que é que isso significa? É como se não tivesse mais esperança. Os meus filhos estão desolados. E quando os seus filhos não têm mais perspectiva de viver, acabou a esperança. Isso é desesperador. Porque quando você chega à situação que você diz: os meus filhos não têm mais como viver, os meus filhos não vão conseguir mais, a gente parte para aquela... Isso fez me lembrar de forma muito clara aquele episódio que aconteceu no Rio de Janeiro. Daquele pai que mata a esposa, joga os 2 filhos e se mata. Porque estava no exílio. Não conseguia emprego. Olhava para a sua família. Aquele que tinha que consolar não estava lá. Olhava para os seus filhos e percebia eles sem futuro. É sem futuro. A ausência de esperança com o futuro, com o amanhã. Não tem amanhã. Se não tem amanhã, a melhor coisa que eu posso fazer por eles é tirá-los o amanhã. Não tem esperança. E o exílio produz esse caos da alma. O caos do cenário produz o caos da alma. O cenário está um caos e a tua alma corre o risco de entrar no mesmo caos. Meus filhos estão desolados. Estão assolados. Prevaleceu o inimigo. Prevaleceu. Perfeito. Acabou. Foi feito. Prevaleceu o inimigo. O que ele está dizendo aqui é o quê? A batalha foi perdida. Não tem mais jeito. Não tem esperança. Acabou. Quem tinha que me consolar não está mais aqui. Os meus filhos estão assolados. O inimigo ganhou. Faça o quê? Esse é o sentimento do exílio. Mas o exílio não termina aí. Foram 70 anos no exílio. Gente morreu no exílio. Gente nasceu no exílio. Gente nasceu e morreu no exílio. Gente nasceu e viveu fora do exílio. Com Esdras, Neemias, reconstruindo os muros e vivendo outra história. Mas o exílio, ele pelo seu próprio tempo, ele tem um tempo onde vem esse sentimento. Mas aí Deus vem e entra em cena. E eu não queria terminar sem falar isso. Porque se tem o lamento, também tem a esperança. Porque sabe o que acontece, meu irmão, quando você está numa situação dessa? Deus entra em cena para falar com você. E eu queria que você hoje ouvisse Deus falando com você. A gente até agora viu o texto desnudando nossa alma. A gente viu essa história revelando a nossa história. Mas eu queria que você agora lesse o texto de Isaías que eu vou ler aqui, junto comigo. Que também é um profeta exílico. Que traz a mensagem de esperança, que é a mensagem que Deus traz quando o seu povo está nesse momento e nessa circunstância. Depois, próximas semanas, vamos entrar numa série de questionamentos e de respostas. Mas a palavra da esperança diz, Isaías 49,
Gritem de alegria, ó céus, regozijem-se, ó terra. Irrompam em canções, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão de seus afligidos. Deixa eu dar uma pausa aqui. O profeta Exílico, ele tem uma palavra muito dura. Eu imagino o profeta vendo o povo sofrendo, e a gente vai falar sobre isso. Vendo o povo sofrendo, e o profeta recebendo palavras duras. Palavras de confronto. E eu imagino que a alegria do profeta é quando ele percebe que Deus está dando para ele uma mensagem de esperança. Entende? Imagina o lugar do profeta. O profeta está aqui, o povo sofrendo, e ele só com palavra dura. Só pancada. Aí Deus começa e vira. Quando Deus percebe que o povo estava pronto para agora ser consolado, Deus vira o cenário, ele muda a chave lá no céu. E começa a liberar para o profeta, não apenas uma palavra agora de acusação, de condenação, mas começa a liberar para o profeta uma palavra de consolo. E o profeta está aqui vibrando. Ele diz, gritem de alegria, ó céus, regozijem-se, ó terra. Irrompam em canções, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão dos seus afligidos. Sião, porém, disse, Sião está amargurada, Sião está sofrendo. E Sião diz o quê diante desse chamado para se alegrar? Você está no exílio, aí eu venho aqui e digo, cante, Deus está consolando você. Ó, palmeiras, cantem, cajueiro, castanheira, castanhola, cantem. Cantem agora, cantem. Chama o Massal para cá, vamos cantar. Chama o Ministério de Louvor, vamos cantar agora. Vamos se alegrar aqui. A gente no exílio aqui na P, depois de ler esse texto todinho aqui, de perceber que a vida da gente está muito parecida com isso. Não dá para cantar aqui agora, a alegria está no coração. Não dá, né, galera? E aí quando ele chama o povo para cantar, o que é que o povo diz? Imaginou essa cena? Você se deparou com a sua dor agora. Aí eu chamo você para cantar, a alegria está no coração de quem conhece a Jesus. E você sentado mesmo fica e diz, rapaz, que absurdo. Podia dar pelo menos uma água gelada antes. Partilhar a água aqui primeiro com a gente, para depois puxar uma alegria que está no coração. Por isso, qual é a reação do povo? O Senhor, versículo 14, me abandonou. O Senhor me desamparou. O sentimento do povo, a resposta é na lata. Cantar o quê? Eu estou abandonado. O Senhor me desamparou. Mas aí a palavra de esperança vai e diz, versículo 15, haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas da minha mão. Seus muros estão sempre diante de mim. Os seus muros estão sempre diante de mim. Seus filhos apressam-se em voltar. E aqueles que a despojaram afastam-se de vocês. O que ele está dizendo aqui? Eu estou vendo seu muro, ele está diante de mim, sempre, nunca deixei de ver os seus muros. Os seus filhos, eles estão apressando-se em voltar. E aqui os seus inimigos estão se afastando de você. Versículo 18 ele diz, erga os olhos e olhe ao redor. Todos os seus filhos se juntam, é a esperança do futuro, e vem até você. Juro pela minha vida, que você se vestirá deles todos como ornamento. Você se vestirá deles como uma noiva, declara o Senhor. Seus muros estão sempre diante de mim. Eu estou com você. Seus filhos estão vindo, levanta a cabeça, olha para o lado, olha ao redor, vê o que eu estou fazendo, acredita. Eu não estava em silêncio à toa,
Eu não estava, é isso que Deus está dizendo, eu não estava indiferente. Os seus muros estavam sempre diante de mim. Sempre, sempre, sempre. E ainda que uma mãe se esqueça do filho que ainda mama, eu não me esquecerei de ti. Amém, irmãos?